Olá, amigos. Quero saudá-los, quero agradecer pela nossa continuidade, pela sua assiduidade em estar conosco estudando a lição. A lição número 5, a lição que fala sobre o maior mestre dos mestres. Ou falando sobre a pessoa de Jesus, o grande mestre, o mestre maior, o mestre supremo. Já falamos sobre a primeira parte, na parte do domingo, que fala sobre como o Filho revela o Pai. E nessa parte de segunda-feira, o Filho revelando o Pai, a parte 2, como um filho pode revelar o Pai. Obviamente que os filhos copiam o pai, principalmente o pai. A figura masculina para o filho é a figura master. E ele acaba copiando o pai em muitos aspectos. Por isso, aquilo que o pai faz, o filho acaba fazendo igual. Tá? Para um filho revelar o pai de forma positiva, é preciso que o pai também ele receba instruções deste pai. E é preciso que o pai creia em coisas boas e transmita isso ao filho. Tá? E quando o pai acredita em coisas boas, transmite ao filho, o filho revela diante de todos aquilo que o pai acredita e revela ao pai. Alguns meninos estavam conversando no meio da rua. E os meninos estavam ali conversando e um deles disse assim: sabe de uma coisa, o meu pai conhece o governador. E o ministro da igreja, o pastor da igreja, ele viu de longe o filho no meio dos garotos, e ele se aproximou e ficou numa distância que ele conseguia ouvir o que os meninos estavam dizendo. E um deles disse assim: o meu pai conhece o governador, ele é muito amigo do governador. E um outro disse assim: o meu pai conhece o chefe de polícia do estado, ninguém consegue prender o meu pai. O outro disse: meu pai conhece o prefeito, ele é muito amigo do prefeito. E o prefeito já foi algumas vezes lá em casa. Meu pai consegue tudo com o prefeito. O filho do pastor olhou os meninos e disse: meu pai conhece Deus. E as crianças ficaram em silêncio. O pastor deixou brotar ali um par de lágrimas, porque de onde ele estava ele ouviu a conversa. Ele abaixou a cabeça e disse: meu Deus, muito obrigado, porque eu consegui revelar ao meu filho aquilo que o Senhor é para mim. E o pai se retirou rapidamente, visivelmente emocionado. Um filho revela aquilo que o pai representa para ele. Tá? Por isso que é importante olharmos a lição de hoje como uma revelação gloriosa que Jesus fez da pessoa de Deus. Jesus revelou ao mundo quem era Deus na verdade. A bondade divina em sua essência. Em alguns momentos as pessoas ficavam até irritadas, os inimigos de Jesus, com as declarações de Jesus a respeito dele ser o Filho de Deus. No livro de João capítulo 5, verso 18, está escrito assim: por isso os judeus ainda mais procuravam assim matá-lo, porque ele não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus revelava a Deus em suas palavras, em suas conversas. Ele canalizava toda a glória que as pessoas queriam dar para ele, para a pessoa de Deus. O jovem rico disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. E ele então revelava a figura do Pai de maneira plena. Eu quero ler uma citação de Ellen White falando sobre Jesus Cristo e como ele revelou o Pai. Está no livro Fundação de Educação Cristã, na página 177, e diz assim: o mestre enviado pelo céu, olha a conotação, o mestre enviado pelo céu, nada menos do que o próprio Filho de Deus, veio à terra para revelar aos homens o caráter do Pai, a fim de que o adorassem em espírito e em verdade. Jesus não veio mostrar o grande poder divino. Jesus não veio mostrar o quanto Deus era assim adorado de forma plena. Ele veio mostrar o caráter de Deus. Por que isso? Porque o diabo, Lúcifer, havia deturpado com suas palavras o caráter divino diante de outros mundos, diante dos anjos, e era preciso que o caráter de Deus fosse então restaurado. E Jesus veio então restaurar, mostrar diante das pessoas o caráter de Deus. O glorioso mistério da encarnação de Jesus foi expresso por João nas palavras iluminadas gloriosas,
quando João escreveu isso que está em João capítulo 1, verso 1 e depois do verso 14. Então, disse assim João, escreveu João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14, ele complementa dizendo, e o verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Lindas palavras. Declaração maravilhosa de João a respeito de Jesus Cristo. A pergunta no número 3 da parte de segunda-feira está dessa forma. O que significou Jesus ser o verbo de Deus? E o que significou ele, como verbo de Deus, ter se tornado humano e como ele iluminou a vida das pessoas? Aí o texto bíblico está em João 1, verso 14, o verso 18, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Verso 18, ninguém jamais viu a Deus, escreveu João. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Somente alguém que esteve presente, assim, no meio da divindade, nos arcanos celestiais, poderia dizer quem era o Pai, de maneira plena. Por isso João disse, somente o unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, que estava junto a Deus, poderia nos dar a conhecer quem realmente é o poderoso Deus. Então, para a pergunta, como Jesus se tornando, o verbo de Deus se tornando carne, pôde nos ajudar? Então, veja, pôde iluminar a vida das pessoas. A resposta é, Jesus ter se tornado humano, revelou a glória do Pai, mostrou o seu amor, mostrou sua bondade, e foi isso que iluminou a vida das pessoas. Só Jesus, como Filho de Deus, poderia revelar a todos nós quem é Deus de verdade. Bondade, amor, compaixão e redenção. Quando um certo homem foi visto assentado na calçada que cercava a Casa Branca, os guardas enxotaram aquele homem. E aquele homem dizia, eu preciso falar com o presidente, por favor, pelo amor de Deus. E aqueles guardas diziam, quem é o senhor para vir falar com o presidente? O senhor agendou visita com o presidente? Então desapareça daqui, senão vamos prendê-lo imediatamente. O filho do presidente estava no jardim e viu quando os guardas deram uma bronca, intimaram aquele homem a sair imediatamente das redondezas da Casa Branca. Aquele menino olhou e disse, moço, vem aqui. Os guardas tentaram afastá-lo e disse, calma, eu só quero conversar com ele. O homem se aproximou e disse, o que está acontecendo? O homem disse, você quem é? Eu sou o filho do presidente. Eu estou com um problema. O meu filho, ele vai ser fuzilado amanhã cedo. Eu preciso falar com o presidente, senão meu filho vai ser morto. E aquele menino disse, eu vou falar com o meu pai. Espere aqui um instante. E o menino saiu correndo e o menino disse aos guardas, não façam nada com ele, até eu falar com o papai. O presidente Roosevelt era o presidente nessa época, pois o menino foi até lá dentro e disse ao presidente Roosevelt, papai, há um homem lá fora que está chorando, o filho dele vai ser morto amanhã, ele precisa falar com o senhor. Papai, por favor, atenda este homem. E diante do pedido do filho, o presidente Roosevelt disse, vá chamá-lo por favor, filho. O menino saiu correndo e disse aos guardas, o papai disse para vocês abrirem o portão, eu vou conduzir esse homem à presença do meu pai. E então aquele homem disse, você conseguiu? Claro que consegui, o meu pai é um homem bondoso, ele vai atender o senhor. Pois aquele homem acompanhou o menino, o filho do presidente, e o filho do presidente abriu as portas e levou esse homem à presença do grande presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt. E o presidente disse, assente-se. O menino ficou presente e o homem contou a história. E o presidente disse, realmente o seu filho merecia a morte, mas como o senhor está implorando. E o menino disse, papai, por favor, não deixe o filho dele morrer. O presidente escreveu uma carta concedendo o perdão para aquele jovem. O homem foi embora numa felicidade extrema. Sabe por quê? Porque o filho representou a bondade do pai e permitiu acesso
aquele homem em desespero, para que salvasse a vida do filho. Isso é representar o Pai em bondade, em compaixão e mesmo em poder. Certa vez, o grande Moisés, ele estava diante de uma situação tremenda, ele precisava representar Deus diante do povo. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Permita-me dizer a vocês que Jesus representou Deus em bondade, em amor, em compaixão e em redenção. Redenção aqui eu quero dizer que significa salvar e também significa resgatar. Foi o que Jesus veio fazer. Ele salvou o ser humano e agora vai resgatar o ser humano com sua segunda vinda. Ernest Shackleton era um grande homem dos mares. Esse homem tinha um navio e tinha uma tripulação e ele era um pesquisador. Ele saiu da Geórgia do Sul, território britânico, para ir para a Antártida fazer ali as suas pesquisas, com 32 homens a bordo. Quando ele chegou perto das Ilhas Elefante, ali já na Antártida, os grandes blocos de gelo se deslocando, esmagou o navio de Ernest Shackleton como se fosse uma caixa de fósforo. Ele ficou então ali, desceu do navio, salvaram algumas coisas, salvaram um barco salva-vidas, e então os homens todos pularam, eles conseguiram salvar algumas madeiras, conseguiram fazer uma cabana improvisada. E Ernest Shackleton disse: eu não posso deixar vocês aqui, eu vou buscar ajuda, eu vou até a Geórgia do Sul. E ele chamou o seu imediato. O homem depois dele em comando e disse: você tem o dever de cuidar desses homens até que eu volte. Pode deixar, meu capitão, eu farei todo o possível para manter os nossos homens vivos até o senhor retornar. Ernest Shackleton pegou o barquinho salva-vidas com mais 2 marinheiros e foi até a Geórgia do Sul. Ida e volta, ele demorou 90 dias. Veio com um possante navio quebra-gelo. E quando ele chegou perto das Ilhas Elefante, ele tocou a buzina do navio. E os seus homens apareceram e o seu imediato apresentou os 30 homens diante do seu capitão. Ele veio salvá-los, ele agora iria resgatá-los, levá-los para casa. Foi um grande momento para aqueles homens diante dessa situação tão inusitada. Deus enviou seu filho para salvar a raça perdida e deu-lhes assim a segurança de que o imediato, o Espírito Santo estaria na companhia das pessoas para ajudá-los então no processo de salvação. E o Espírito Santo então nos ajuda através então de ações que nos conduzem a Jesus Cristo e nos ajudam a fugir do pecado e nos prepara para a segunda vinda de Jesus, para o resgate dos seus filhos amados. Jesus mostrou a glória do Pai através da sua bondade. Ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. João 17, verso 4 diz isso. Por isso, Jesus ele dizia: eu te glorifiquei, eu mostrei a tua glória diante das pessoas, fazendo a obra que o Senhor me confiou para fazer. Moisés, depois de estar na presença de Deus tanto tempo, ele se achava como filho de Deus já. E ele disse um dia para Deus: eu gostaria de ver a tua glória. Tamanha era a sintonia de Moisés com Deus. E Deus disse, o que está em Êxodo 33, 18, 19, Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Porque um ser humano pecador não pode ver minha glória e ficar vivo devido ao pecado. E ele diz: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E eu então proclamarei o nome de Jeová diante de você. Porque eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. A palavra glória, em que Moisés ouviu: eu te mostrarei a minha glória. A palavra glória vem do hebraico kabod, que significa, no sentido teológico, honra, dignidade e autoridade. O que caracteriza que a glória de Deus é a sua presença, carregada de bondade, graça e compaixão. Temos aqui a pergunta número 4. Por que Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai? Qual o panorama geral dessa declaração? Precisamos ler João 14, de 1 a 14. Eu vou ler os textos principais. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verso 6 de João 14, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. No verso 7, Jesus disse: se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis o meu Pai. Porque desde agora vocês o conheceis, porque já o tendes visto. No verso 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces, Filipe? Filipe, quem me viu a mim, viu o Pai. Como é que você está dizendo, mostra-nos o Pai? E no verso 13, Jesus complementa dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, para a pergunta, o que significou, ou o que significa a expressão, quem vê a mim, vê o Pai? Jesus falava aos discípulos, a resposta é, Jesus falava aos discípulos sobre o seu retorno para o céu e sobre sua segunda vinda. E disse aos discípulos palavras que queriam, assim, simbolizar para eles que Deus já estava sendo conhecido por eles através dos atos de Jesus Cristo glorificando o Pai. Através dele, o Filho. Os discípulos estavam vendo Jesus Cristo e deveriam ver o Pai através do Senhor Jesus Cristo, através da glória que lhes era revelada. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus. Jesus foi transfigurado diante deles. Por isso Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Então Jesus, quando recebeu a pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Parece-nos uma expressão assim de incredulidade da parte de Filipe. Senhor Jesus, o Senhor diz que é Filho de Deus, mostra-nos o Pai. Então isso nos basta, nós creremos no Senhor. E Jesus então disse: mas Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, vocês não me conhecem? Se vocês me conhecem, conhecem o Pai, porque eu sou a representação do Pai. O discípulo Filipe, na verdade, ele mostrou uma certa incredulidade. Mas Jesus falou que a glória do Pai, a presença do Pai, já estava sendo demonstrada através dos seus atos e suas atitudes. Os atos de Jesus demonstravam que Deus era o seu Pai. E quando ele morreu na cruz e ressuscitou, os discípulos então ficaram assim mais convictos de que Jesus realmente era o Filho de Deus. O próprio centurião, quando espetou a lança em Jesus e saiu água misturada com sangue, esse homem, ele recebeu uma revelação. Ele disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Gente, nos impressiona isso. Os discípulos não conseguiam enxergar de imediato isto, mesmo andando com Jesus 3 anos e meio. Mas aquele centurião, num momento de reflexo, ele, ao olhar para aquele ser pendurado na cruz, e vendo o que aconteceu com a terra tremendo, com toda aquela montanha envolta em trevas, aquele homem declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Queridos, é importante mostrarmos como Deus pode ser um Deus atuante em nossa vida. Por isso, representar a Deus em nossa vida também é um grande desafio. Ruth Frenz trabalhou muitos anos como missionária no Japão. Um dia, descobriu que estava com uma doença incurável. O médico disse: Ruth, eu não lhe dou muito tempo de vida. Ela disse: o que eu tenho? Ele disse: você está com câncer, e é um câncer agressivo. Então, eu não dou muita esperança de vida para você. Então, nessa altura, todos esperavam uma expressão triste de Ruth. Mas Ruth levantou o rosto radiante e disse: não tem problema, doutor. Se eu continuar viva, Deus estará comigo. Se eu descansar, eu estarei com ele guardada para a manhã da ressurreição. Mesmo doente, Ruth demonstrou a bondade divina em sua vida e levou muitos a aceitarem Jesus como Salvador. Sabe, essa expressão é muito importante. Se eu continuar viva, Deus estará comigo. Se eu descansar, eu estarei com ele, aguardando a manhã da ressurreição. Nesta
neste final de lição, eu gostaria de dizer a você que o nosso desejo deve ser um desejo de que nós aprendemos o valor de como revelar a pessoa de Deus em nossa vida. Isso é muito importante. Quando nós demonstramos Deus em nossa vida, as pessoas percebem o quanto Deus é precioso para a nossa vida. Nosso desejo agora é pedir a Deus que nos ajude, através, assim, do Espírito Santo, a revelarmos sua presença em nossa vida de maneira plena, de maneira que muitos possam reconhecer que nós estivemos com Deus. Diz a Bíblia que quando os discípulos começaram a pregar, os sacerdotes e os judeus reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E precisamos nos certificar de que nossa vida está fundamentada em Jesus Cristo e nós estamos apegados em Deus e estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que o estudo desta segunda-feira seja um estudo de plenitude para a nossa vida. Que possamos dedicar mais tempo em comunhão com o nosso Deus. Porque só quem tem comunhão com Deus consegue revelar Deus na vida. Que o Senhor nos abençoe e que essa lição fique como sendo um marco especial em nossa vida. Eu me desejo a você, como estudante da lição, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Obrigado por sua presença nessa transmissão e pelo seu estudo também. Que Deus te abençoe. Amém.